Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é bom demais. Desde já quero agradecer essa oportunidade tremenda que eu estou tendo nessa noite de poder ministrar nesse dia tão especial com um tema tão maravilhoso, que é esse tema, uma geração que não se dobra. Uma geração que não se dobra, é um tema tremendo. Vou meter o texto, irmão. O texto começa falando sobre esse texto é riquíssimo em conteúdo. Fala sobre a integridade daqueles 3 jovens, fala sobre a fidelidade deles, do cuidado de Deus, fala sobre a adoração, mas começa falando sobre a idolatria. A idolatria. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de mais ou menos 27 metros de altura, por 2,70 de largura, uma espécie de obelisco. Ele faz aquela imagem na planície inaugura ela na planície de Dura, e convoca todos os líderes, todos os chefes das províncias, todos os governadores, prefeitos, todas as autoridades daquele lugar, todos os representantes de cada povo que se localizava na Babilônia. Ele reúne eles na planície de Dura com a intenção de que eles adorassem a imagem que ele havia feito. Todos se reúnem naquele lugar e o arauto do rei Nabucodonosor fala em alta voz que ao som de todos os instrumentos, todos aqueles que estavam ali deveriam adorar a imagem que ele fez. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego, após escutarem aquele mandato real, eles conversando entre si, um falando para o outro: eu não vou adorar essa imagem. E o outro dizia: eu não vou adorar essa imagem. E o outro falava: eu também não vou me prostrar. Antes que os instrumentos tocassem, eles já estavam decididos. Eu acredito que eles já estavam decididos muito antes, que eles não deveriam se prostrar a nada e a nem ninguém a não ser o Senhor dos Exércitos. Irmão, eu fico nervoso, eu acho que minha garganta seca rápido. Não, tá bom. Irmão, a idolatria, ela é combatida em toda a Bíblia. No período dos patriarcas, ela já era combatida. No período dos juízes, ela já era combatida, a idolatria. No período dos reis, ela já era combatida. No período dos profetas, e quantos profetas combateram a idolatria do povo de Israel. No período de Jesus, o próprio Jesus ele fala: Satanás, somente o Senhor, somente eu adorarei somente o Senhor. Só a Deus devemos servir. Na igreja de Apocalipse, a igreja de Tiatira, Jesus, através de João, ele fala: tenho contra ti que toleras Jezabel. Vocês toleram que a idolatria estejam dentro da igreja de vocês. A primeira igreja, uma das primeiras igrejas a serem estabelecidas aqui na terra, elas toleravam a idolatria dentro delas. E hoje será mais um dia que a idolatria será combatida. Hoje será mais um dia que a idolatria será combatida em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? O que é idolatria? Idolatria nada mais é do que adoração a ídolos. Jesus certa vez, ele chama somente um ídolo pelo nome. Ele fala Mamon. Não podeis adorar a Deus e a Mamon, que significa as riquezas. Por que Jesus chama as riquezas de um ídolo? Porque toda vez que eu estou com um bolso cheio de dinheiro, ou as pessoas estão com o bolso cheio de dinheiro, elas acham que podem, elas acham que estão seguras, elas acham que estão prosperando, então elas atribuem ao dinheiro aquilo que só Deus pode fazer, e isso é idolatria. Os irmãos entenderam o que é idolatria? Toda vez que eu atribuo a alguma coisa, a alguma ideia, ou alguém, aquilo que só Deus pode fazer, eu estou idolatrando aquela coisa. Então, meu irmão, aquela situação foi bem clara, a idolatria, a adoração a uma imagem. Eles queriam atribuir aquela imagem a algo que somente deveria ser dado a Deus. Mas nos dias atuais tem pessoas adorando filosofias, ideologias,
Muitas pessoas estão adorando um lado político. Só se aquele lado estiver no poder eu estarei seguro. Só se aquele lado estiver no poder eu prosperarei. E há uma linha muito fina, meu irmão, entre você brigar pelos seus direitos e você achar que somente se aquela pessoa estiver naquela posição de destaque, as coisas vão acontecer. Tem gente que adora pastores, tem gente que adora líderes. Somente se aquele líder estiver aqui na frente, as coisas acontecem. Somente se um ministro estiver ministrando, aquele ministro estiver ministrando, as coisas acontecem. Somente quando aquele cantor estiver tocando, as coisas acontecem. Somente quando aquele músico estiver tocando, as coisas acontecem. Eu tenho uma coisa para te falar nessa noite. Só Deus tem. Somente Ele é. Somente Ele pode. Somente Ele é capaz de fazer. Somente Ele tem todo o poder no céu, na terra, em tudo quanto há, meu irmão. É só Ele. Eu não tenho que me curvar a nada, nem ninguém que não seja o meu Deus. E eu tenho que te falar uma coisa nessa noite. O primeiro lugar do seu coração sempre estará ocupado. Se não for por um Deus verdadeiro, será por um Deus falso. Se não for por um Senhor verdadeiro, um Senhor falso vai invadir a sua vida. Eu tenho que te falar isso, meu irmão. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu me senti muito temor, meu irmão. Para a verdade, eu senti medo. O que eu tenho feito com a minha vida, o que você tem feito com a sua vida, quais são os seus ídolos? O que você tem idolatrado? Porque se o Senhor da sua vida não for o Deus dos céus, serão os prazeres dessa terra, será uma meta de vida, serão as falsas religiões, serão os falsos deuses. Mas Deus tem te chamado hoje, nessa noite, para ser uma geração que não se dobra, uma geração que não se rende. Quando você se ajoelhar, se ajoelhe só na frente e só perante o Senhor Todo-Poderoso. Quando você levantar as suas mãos em sinal de rendição, seja somente para aquele que é, que era e que há de vir. Irmão, fica comigo, eu estou acelerando. 1 João vai falar: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se você não ama o mundo, o amor do Pai não está em você, meu irmão. Nada, eu não tenho que ter prazer em nada que há nesse mundo. O sistema mundano está corrompido, meu irmão. O sistema mundano está corrompido. Meu prazer, a minha alegria tem que estar no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia! Paulo aos Romanos, eles diziam-se sábios, mas eram tolos. Eles mudaram a glória do Deus imortal à imagem do ser mortal. Botaram a imagem de Deus como imagem de aves, répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas paixões, a imundície de seus corações, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhantemente os homens também mudaram, e deixaram o uso natural da mulher se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. As pessoas acham, muitos aí fora estão achando que estão abandonando a Deus, que não estão andando diante de Deus por causa de suas atitudes, mas pelo contrário, é Deus que os abandonou. Eles estão nessas situações por suas escolhas, mas por suas escolhas foram abandonados por Deus. Uma geração que se prostra, uma geração que se rende aos costumes mundanos, é uma geração que está abandonada por Deus. É uma geração que Deus fecha os olhos para ela, porque Deus não tem comunhão com o pecado, meu irmão. Deus não tem comunhão com o pecado. Os ídolos deles são prata, ouro, obras feitas por mãos de homem. Tem bocas, mas não falam. Tem olhos, tem ouvidos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Nariz tem, mas não sente nada. Garganta tem, mas são alguns, sai da sua boca, tornem-se semelhante a eles, todos os que os fazem e todos os que o adoram. Parece que são, mas não são. Parece que têm, mas não têm. Parece que fazem, mas não fazem.
Serão todos aqueles que adoram a imagem de escultura, mas o nosso Deus, meu irmão, Ele tem olhos como chama de fogo, a sua face é como leão, os seus pés são como latão reluzente, Ele caminha pelo fogo, Ele passeia sobre o mar, Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus que faz maravilhas, Ele é o Deus que faz proezas, meu irmão. Os deuses dele não podem fazer, não tem, não são, o nosso Deus é. Ele pode, Ele é capaz e Ele faz. Meu irmão, eu fico imaginando a situação daqueles três. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fico imaginando a situação daqueles três, vendo aquela situação. Eu seria capaz de me prostrar diante daquela imagem que nada pode fazer e prostituir a minha adoração a Deus, ao Deus verdadeiro? Para todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar era alguma coisa comum, porque a maioria das nações eram politeístas. Era apenas mais um Deus para eles adorarem. Era apenas mais uma imagem para eles se prostrarem. Mas para aqueles três não. Para aqueles três era prostituir a sua adoração. E quantos têm prostituído a sua adoração? Quantas igrejas têm prostituído a sua adoração a ídolos? Têm se prostrado a ídolos? Têm se rendido a ídolos? Isso é sério demais, meu irmão. Isso me gera temor. A Bíblia fala, examina, pois, o homem a si mesmo. Quem tem tomado o primeiro lugar da tua vida, meu irmão? Quem tem sido o primeiro da sua vida? Isso me fez refletir muito sobre a minha vida, meu irmão. Isso me fez refletir muito sobre a minha vida. Eu fico imaginando a posição daqueles homens. Homens decididos, homens íntegros, homens fiéis ao Deus que ele servia. Os irmãos estão contextualizados com a história, por isso que eu estou correndo, não estou nem entrando muito na história, porque eu acredito que os irmãos conhecem, né, irmãos? Quem conhece essa história? A igreja toda. Então eu não preciso, para a gente ganhar tempo, irmão. Os instrumentos tocaram. E quantos não têm se prostrado quando os instrumentos tocam? Quantos não têm se rendido ao som das músicas mundanas que têm profanado? E inclusive os templos. Dentro dos templos têm sido tocadas músicas profanas. Músicas voltadas à prostituição, à imoralidade. Música muitas vezes que são tocadas em bailes funks, estão sendo tocadas dentro de igrejas. E os instrumentos tocaram, toda sorte de música foi tocada. Todos os instrumentos tocaram, chegou a hora de se prostrar. E não só se prostrar, adorar. Todos se prostraram, que era mais um Deus para todos aqueles que estavam ali. Mas eu fico imaginando a cena daqueles que estavam ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ué, eles não vão se prostrar? Eles não vão se render? Eles não vão adorar? A Bíblia fala que os astrólogos, provavelmente, alguns deles foram livres da morte no capítulo 2, através da oração de Sadraque, Mesaque e Abednego e a interpretação do sonho, através de Daniel. E mesmo assim, eles sem pudor algum, eles acusam aqueles três homens diante do rei Nabucodonosor. Eles vão até Nabucodonosor e falam, Nabucodonosor, ele não faz uma acusação simples. Era uma acusação invejosa, meu irmão. Eles falam, tem três dos judeus que você constituiu, rei Nabucodonosor, sobre os chefes das províncias da Babilônia, que eles não se prostraram, eles fazem caso de ti, eles não se prostraram aos seus deuses, nem adoraram a imagem que o Senhor fez. Isso causa fúria em Nabucodonosor. Como era de se esperar, qualquer um líder ficaria furioso com uma notícia dessa, com uma situação dessa. O rei Nabucodonosor manda chamar aqueles três homens, eles se apresentam diante do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor faz uma outra proposta a eles, agora seguida de uma ameaça. E agora entramos no texto que acabamos de ler. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. É sério que vocês estão fazendo isso? Que vocês não estão adorando a imagem que eu fiz? Que vocês não estão se prostrando à imagem que eu fiz?
Agora, quando todos os instrumentos tocarem novamente, eu espero que vocês se prostrem diante da imagem que eu fiz. Porque se vocês não se prostrar, vocês serão jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei: sobre isso, ó rei, sobre quem é o Deus que pode nos livrar de suas mãos, nós não necessitamos de te responder. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar das suas mãos, ó rei, da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não quiser, ainda assim nós não adoraremos a imagem que o Senhor fez. Ainda assim nós não prostraremos, nós não nos prostraremos à imagem que o Senhor fez. Nós não nos prostraremos a nenhum ídolo que o Senhor levante. Aleluia! A igreja pode adorar o Senhor? Eu acredito que estava firme no coração dele a promessa de Deus que falou pela boca de Isaías: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo ele não te queimará, nem chama alguma te arderá. Essa promessa estava firme no coração dele, pastor Gilberto. E a palavra de Deus fala muito claro sobre isso. A Bíblia não fala se passarmos pelas águas ele estará conosco, porque o sim indica condição. O sim indica condição. É quando passarmos por situações adversas, nós temos certeza que existe um Deus no céu que está nos observando. E Ele não só está nos observando, quando nós não nos prostramos, Ele é capaz de descer até o mais baixo possível para nos guardar, para nos livrar e para nos proteger da mão de qualquer um que se levantar. Quem crê? Quem crê? Quem acredita? Quem confia? Talvez estava firme no coração deles a promessa que está lá em Salmos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todo sempre. Talvez estava no coração deles o Salmo 91, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas e tu estarás seguro. A tua verdade é um escudo, é um broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Eu tenho uma notícia para te falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... A promessa de Deus está de pé sobre as nossas vidas, irmãos. As promessas de Deus estão de pé sobre as nossas famílias, irmãos. A promessa de Deus está de pé, meu irmão. As promessas de Deus ainda não caíram e nunca irão cair, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele prometeu. Estava até aberta a água aqui. É o segundo copo, irmão. Isso causou fúria em Nabucodonosor. A resposta que eles deram ao rei. O rei, com muita fúria, o seu semblante muda, e ele manda os seus soldados mais valentes pegarem aqueles 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados, atados com todo tipo de roupa que eles tinham, talvez para aumentar a crueldade. Mas não só isso, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele importuna tanto os soldados que ele tinha para que trabalhasse com pressa para jogar aqueles homens dentro da fornalha, que a fornalha estava tão quente que as labaredas, antes que aqueles homens jogassem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, as labaredas pegou aqueles soldados e queimou eles e morreram. E eles caíram dentro da fornalha.
Agora Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se prostrarem, estão dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. Talvez a história tinha acabado, meu irmão. Talvez a história todos pensaram que a história daqueles homens tinham terminado. Muitas das vezes eles pensam assim da sua vida, meu irmão. Muitas das vezes eles pensam assim da sua família. Mas vai ser a surpresa de todos, porque quando voltarem para olhar, ver que existe o quarto homem da fornalha do seu lado. Quando pensarem que chegou no seu fim, quando pensarem que acabou a sua história, quando eles voltarem para conferir, eu quero te dizer, eles vão ver o quarto homem da fornalha do seu lado. Eles verão o quarto homem da fornalha ao seu lado. Meu irmão, isso é um motivo de felicidade, meu irmão. Isso é motivo de felicidade. O rei Nabucodonosor se levanta para conferir, ele observa, ele falou, só, não jogamos apenas 3? Por que eu estou vendo 4? E o quarto, ele é semelhante a anjo. O seu rosto é diferente. A luz é diferente, meu irmão. O nosso Senhor Jesus é diferente. Quando Ele entra dentro de uma situação, as coisas mudam, as coisas se transformam. Ele manda retirar Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha. Todos os líderes que estavam ao lado de Nabucodonosor vão até aqueles homens conferir, eles observam, nem cheiro de fumaça tinham nos seus corpos. Os seus cabelos não haviam sido queimados. É que eu já entro no final da mensagem, meu irmão. Adoração diante da fornalha. Adoração diante da fornalha. Adoração verdadeira, meu irmão. Adoração verdadeira. Eu acredito que aqui tenha verdadeiros adoradores, meu irmão. Eu acredito que aqui tenha verdadeiros adoradores. Certa vez uma mulher questiona Jesus. E ela fala, meus pais disseram que eu deveria adorar em cima dos montes. Os judeus falam que a adoração deve ser feita dentro do templo. Jesus vira para aquela mulher e fala, chegou a hora, e a hora agora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura aqueles que assim o adoram. O que é uma adoração em espírito? Uma adoração em espírito é uma adoração do interior. É uma adoração que começa do lado de dentro. E que nada que está no exterior consegue atrapalhar essa adoração. Mesmo que tenha fornalha, mesmo que tenha adversidades, isso não irá atrapalhar uma adoração que se inicia, que começa lá no espírito. Eu vejo grandes homens de Deus que adoraram em meio às situações mais adversas. E ainda assim eles adoraram ao Senhor. Jó, ele adorava a Deus e sacrificava antes de passar pela tribulação, adorou durante a tribulação e após a tribulação. Grandes homens de Deus adoraram a Deus em momentos completamente adversos, em situações terríveis, e ainda assim eles adoraram o nome do Senhor. E essa é uma adoração em espírito, uma adoração que se inicia lá no exterior. Mas não é só uma adoração em espírito que Jesus fala. Ele fala uma adoração em espírito e em verdade. O que é adoração em verdade? Adoração em verdade é onde tudo concorda. O corpo, a alma e o espírito estão adorando ao Senhor. E as suas atitudes dizem que você é um verdadeiro adorador. E quando isso sai dos seus lábios, a Bíblia diz que o Senhor procura. Então quando você adora aqui nessa noite, Deus pode estar olhando lá do céu e dizendo, achei. Será que Ele achou alguém aqui nessa noite? Será que Ele achou verdadeiros adoradores aqui nessa noite? Será que eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual fornalha que você está enfrentando. Mas se hoje você se quebrantar e adorar diante de Deus, o Senhor está lá do céu olhando e observando. Acho que Deus está achando pessoas aqui nessa noite. Acho que Deus está achando... Aqui, ele achou um aqui, ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? 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 Tá ali atrás, ó. Ai, meu Deus do céu, aleluia! Tem gente adorando aqui nessa noite, meu irmão.
Tem gente chorando aqui nessa noite, meu irmão. Cadê os adoradores aqui nesse lugar, meu irmão? O céu está se movendo. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está se levantando do seu trono. E Ele está contemplando as suas mãos levantadas. Ele está contemplando a sua adoração. Ele está contemplando o seu falar diante dEle. Aleluia. Tem gente sentindo a presença de Deus nessa noite aqui. Eu não quero ficar sozinho, sentindo aqui apenas sozinho. Fale mistério com Deus aí também, meu irmão. Abre sua boca para glorificar o nome do Senhor aí também. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho uma coisa para te falar nessa noite, meu irmão. Não importa quanto aqueçam a fornalha, se Deus for o nosso guarda. Eu vou repetir isso. Não importa o quanto aqueçam a fornalha, se Jesus for o nosso... Eu vou repetir isso novamente. Não importa o quanto aqueçam a fornalha, se Jesus for o nosso guarda. Aquele que nos guarda não dorme, ele não tosqueneja, eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, ele está atento, meu irmão. Não perca a oportunidade de sentir a presença dele aqui nesse momento, meu irmão. Não perca a oportunidade de sentir o mover dele nesse momento. Não perca a oportunidade de pedir a ele nessa hora. Ele está na casa, meu irmão, ele está nesse lugar. Abra sua boca para falar com ele. Abra sua boca para falar com ele aqui nessa noite, meu irmão. Aleluia, aleluia. 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 Meu irmão. E aqueles homens, o rei Nabucodonosor se coloca e chama aqueles homens diante da fornalha. E eles saem, e nem cheiro de fumaça, nem de fogo, os seus cabelos não foram queimados. Como essa mensagem é atual, meu irmão. O rei Nabucodonosor faz um decreto e ele diz que todos aqueles que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou proferissem palavras de censuras contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles seriam exterminados, dilacerados junto com as suas casas. Essa palavra é atual demais. Podem tentar nos perseguir, podem tentar nos censurar, podem tentar nos maltratar, podem tentar nos afligir. Eu tenho que falar isso nessa noite, mas se nós não nos dobrarmos diante das imagens, diante dos ídolos que eles têm levantado nos dias de hoje, eu tenho a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. O Senhor se levantará do trono, e se Ele tiver que descer para nos livrar, Ele nos livrará em nome de Jesus. Não há nada, nem ninguém, não há quem possa contra o nosso Deus, meu irmão, operando o Senhor, quem impedirá? Vamos nos colocar de pé nessa